12 horas em Milão é o tempo que nós temos hoje para conhecer essa cidade. Se você chegou aqui agora, nós estávamos em Roma a trabalho, moramos no Trentino Alto Adige, de Casa das Dolomitas, e a gente deu um pulinho aqui para resolver um monte de coisa e vai aproveitar para fazer um roteiro prático, rápido e com muita comida boa. Sim, vem com a gente que vai ter muita coisa legal. Nós pegamos um dia lindo de inverno, só que é o último final de semana das Olimpíadas, tá caótico, por quê? Tá tendo carnaval, ó, tá cheio de confete, tá cheio de criança, tá cheio de pomba, tá cheio de gente. Mas a gente vai aproveitar, nós não reservamos nenhum passeio, não vamos entrar na catedral, realmente é uma coisa muito prática. Nós acordamos bem cedo hoje, saímos às 8, nós estamos num hotel próximo à estação central de Milão. Foi um ótimo custo-benefício, inclusive, vou deixar as imagens e o link na descrição. Então, vamos voltar um pouco aqui no tempo e começar pelo nosso cafezinho da manhã. Nós escolhemos a Pan, na verdade foi uma indicação do amigo do Magdiel. É um pouco fora da parte ali central da catedral, a gente pegou um metrô. E a princípio eles usam coisas bem diferentes asiáticas, coisa com matcha, coisa com odichá também aqui. Tem várias bebidas diferentes, Muita com bebida chá. diferente, a panificação, gente, linda. Porque eu falei, pra ir meio longe assim, tem que valer muito a pena. A gente vai provar agora. E tem coisa com missô, então assim, muito bonito o lugar. Teve um pouquinho de fila, a gente esperou 10 minutinhos lá fora. Então a gente vai dar o nosso... Mas vale a pena, vale a pena. Lindo, tudo. Agora vai provar. A gente vai mostrar algumas coisas pra vocês. Olha só, eu pedi um corneto com cítrico asiático, que eu já não lembro o nome. Magdiel pediu um folhado com cogumelo, que parece que tá lindo, e eu acho que é guanciale. Um pão ao chocolate, e eu pedi um salgado com curry. Para beber, ele pediu um matcha e eu um odichá. Então, gente, é bem diferentão. Então, vamos provar e aí você dá seu veredito. Do Magdiel, massa folhada, cogumelo e guanciale. Proviamo. Muito crocante, pelo jeito. Maravilhoso. Eu vou provar o de curry. Parece que tá muito crocante, o Magdiel já mordeu. E ele falou que é muito bom, então vamos ver. Tem um recheio maravilhoso. Como de curry. O pão dele com, acho que é chocolate e creme, né? Vamos para mais uma parte difícil. Vai. Só dá pra ouvir a crocância daqui, gente. Foi pro céu e voltou esse homem, gente. Eu vou provar o meu agora, é um cítrico asiático, eu não lembro o nome. Só pela crocância, eu vou dar uma destruída aqui, mas pra mostrar. Meu Deus, olha aí. Vamos provar com esse recheio agora. Experiência gastronômica 10 de 10, 1000 de 1000. Vão lá, comam, só comam. Eu vou deixar o preço aqui, nós gastamos 30 euros, mas claro, a gente optou por um hotel sem café da manhã para poder ter essa experiência, comendo doce, salgado, bebidas. Mas você pode vir aqui comer um corneto e tomar um café, vai ficar bem mais barato. A gente tá levando um pão também, como a gente mora aqui. Eu coloquei na mochila o único espaço que tinha. Então, 10 de 10. Quarto que nós escolhemos em Milão, eu reservei pelo Booking, vou deixar o link aqui. É um quarto 3 estrelas, o suficiente. Cama, limpo, um lugar pra gente trabalhar. Não vai ser o caso nesse final de semana. Mas como a gente tá vindo de Roma, então tá com toda a tranqueirada aqui. Um espaço para colocar roupa, um espelho até que ok. Meu marido ali esperando eu filmar. Um banheiro grande, o Magdiel é alto, ele dá graças a Deus que é um banheiro espaçoso, isso é um luxo para os padrões da Itália. E ficou 93 euros, mais a taxa de 14 euros para a cidade. Como é Milão e último dia, né, vida das Olimpíadas de Inverno, até que ficou ok, ficou honesto. E isso, a gente está a 500 metros da estação. Diferente de Roma, minha sugestão, se você tem pouco tempo aqui em Milão, é andar de metrô, porque aqui a malha é gigantesca. Tem muito mais metrô.
E a gente vai tentar pegar um ticket de longa duração, assim, com algumas horinhas, para encurtar a nossa caminhada. A gente adora caminhar, mas hoje a gente tem pouco tempo, então a gente vai pro metrô agora. 24 horas, 7,60. Tá, tem um totemzinho. Quanto que tá? 24 horas, vida? 24 horas tá 7,60 €. 24, 90 minutos, 3 dias. Quanto tá 3 dias? Avança um pouquinho, ó. Tem várias opções. Eu acho que pro nosso caso é 24 horas. A gente vai embora hoje ainda. Então a gente vai optar pelo de 24 horas, tá 7,60. Então a gente tem 10, 12 horinhas aqui em Milão. Se você vai passar o dia, é uma boa opção. A gente vai usar bastante o metrô hoje para acelerar o deslocamento. Nós estamos no Saldi. O que é o Saldi? Toda vez que troca a estação tem uma grande promoção, tá tranquilo, não tá super lotada as lojas. E aqui tem uma boa área esporte fino. Eu acho que a gente vai comprar só roupa aqui no final. Então vamos provar, ver o que tem de opção para esse homem com quase 1,90 m de altura. E aí, pessoal, look aprovado? Vamos ver. Paletó cinza, o blazer, camisa preta. Só que a calça não deu bom, né, vida? Ficou curta a cintura. A gente vai tentar uma outra cinza, mas eu achei que ficou bonito. A gente não pode usar azul, porque é meu primo que vai casar de azul. Mike Dill casou de azul, inclusive. Então, Já tá casado. Então a gente já vai apostar na paleta 50 tons de cinza. Nós estamos aqui na Corso Vittorio Emanuele. Se você for até o final, ó, a catedral tá aqui. Deixa eu ver se pega ela, acho que não. Ó, tá lá no fundo. E, gente, assim, ó, loja de roupa, tudo que vocês possam imaginar. Tem loja da Bialetti, tem grife, mas assim, ó, com certeza eu não vou andar em tudo isso aqui hoje. Eu vim muito focada, escolhi 2 lojas e se eu não encontrar nada eu vou ver o que eu faço depois. O Magdiel já achou o paletó dele e agora ele vai na Zara só masculino, que a Zara que eu fui são 3 andares focado no público feminino e a gente vai ver se termina de montar pelo menos o look desse homem. O Magdiel conseguiu encontrar um blazer bem bonito na Mango, mais feminino. Tinha muita coisa bonita pelo site, mas na loja física quase não tinha um vestido o suficiente para ser um vestido de festa. Apesar de não gostar muito da Zara, vim até a Zara, vou ver se eu encontro alguma coisa. Aqui a gente está num complexo com muitas galerias, mas eu tentei em lugares mais conhecidos para não ter que ficar desbravando muito, eu não tô com muito tempo. Então a Zara aqui, gente, é gigantesca, tem até Zara Hair, coisas para cabelo, experiências com maquiagem, salão. Vamos ver se eu encontro algo. Chegamos na Galeria Vittorio Emanuele. Fica na mesma praça que a Catedral de Milão. Então, assim, tá em Milão, pouco tempo, você vai descer na Catedral, vai visitar, vai vir aqui pra Galeria. Tem uma arquitetura incrível, tem esse nome em homenagem ao primeiro rei da Itália unificada. Gente, Milão hoje tá lotado porque é o último final de semana das Olimpíadas de Inverno. A gente não se atentou. Então eu vou dar um giro aqui na galeria, vou colocar as imagens. Basicamente tem lojas, cafés, o pessoal vem para fazer aquele giro icônico no chão com o calcanhar para ter sorte, a gente vai filmar. Então é isso, pela arquitetura vale muito a pena passar por aqui, toma um cafezinho se quiser e fica no mesmo complexo aqui da praça principal onde tem a catedral. E agora o Magdiel vai fazer o giro no touro, que é a representação da cidade de Torino, né, de Turim. E você tem que apoiar o calcanhar nas bolinhas dele e dar um giro para ter sorte e voltar para a cidade, segundo a lenda. Tá preparada? Vamos lá. 3 voltas. Sorte, hein? Tem que ter bastante sorte e dinheiro para gastar aqui em Milão. Quando nós fomos a Nápoles, lá também tem uma galeria muito parecida,
foi inspirado nessa aqui de Milão. Então primeiro foi construída essa galeria e depois foi construída a galeria de Nápoles, inspirado basicamente na mesma arquitetura. É muito parecida, acho que ela é um pouco menor. Então quem estiver em Nápoles também vale a pena olhar para essa arquitetura. Nós saímos da Galeria Vittorio Emanuele, gente, eu tava morrendo de vontade de ir ao banheiro. E aí o Magdiel achou, olha só, o cafezinho da própria Lavazza, que é bem famosa de Torino. Sim, a gente tá a 2, 3 minutos da Duomo de Milão, tá muito perto. Tá muito pertinho, ao lado da galeria. E aí nós pedimos um cafezinho e uma tortinha Sacher, que como aqui tem influência austríaca, é um bolo de chocolate com geleia de damasco. Tudo bem que a gente vai almoçar daqui a pouco, mas o importante é o cafezinho. A gente vai andar um pouquinho até lá, então só para dar energia até chegar ao restaurante. A Lavazza, assim como a Nespresso, investe em inovação. E a Lavazza lançou essa Tabli, que ela não vai ter mais cápsula de alumínio, o que é ótimo, impacto ambiental positivo. E como a gente é verde Itália, eu acho bem legal essas iniciativas. Então é um tablete que eles prensam o café de alta qualidade e depois você coloca na máquina e consegue passar o seu expresso. E tá ganhando força esse modelo agora esse método de extração. Eu tava doida pelo mascote das Olimpíadas de Inverno, que é o Milo e a Tina, Milo de Milano e Tina de Cortina d'Ampezzo, que a Tina é a branquinha e não, esgotado. Não acha de jeito nenhum, não acha na internet. Nós vimos em uma vitrine, no fim a dona da loja tinha comprado de outra loja, ela falou, olha, eu comprei por 50 euros, para você eu vendo por 200. Então ela só quis nos humilhar mesmo, colocando na vitrine. Mas se você quiser algum souvenir agora desse período, as lojas oficiais estão basicamente esgotadas. E eu vou deixar uma foto aqui porque teve gente que encontrou uma cueca dos Jogos Olímpicos de Inverno. Valeu a pena. Nós saímos um pouco da zona turística, nós viemos no Amici Miei, amigos meus, a tradução. Bem tradicional. Aqui o carro-chefe é o risoto milanese e a cotoleta. Eu vou contar um pouco a história desses dois pratos tão emblemáticos. Gente, a quantidade de comida é absurda. Então, assim, ótimo para dividir, fora ali do caos. Deu uma meia horinha caminhando depois a Catedral de Milão. E com bastante barulho aqui, eu vou mostrar os pratos e falar um pouco da história. E com certeza vale muito a pena. Risoto à milanese, o prato mais clássico e emblemático. A gente pediu um para dividir porque, gente, é bastante comida. Então o Magdiel já está pronto aqui. Enquanto ele come, qual que é a história? Um mocinho que fazia os vitrais da Catedral de Milão pegou o açafrão que ele usava para tingir o vidro e jogou no arroz. E ficou extremamente dourado, extremamente aromático e desde então virou uma tradição. Tem essa história bem curiosa e a gente, meu Deus, olha a cesta de pão desse lugar. A cotoleta, vocês vão se assustar com o tamanho. E aí a cotoleta tem uma briga com a Áustria, porque a Áustria chama de schnitzel e aqui a cotoleta é empanada à milanese. E aí, vida? É bom. 10 de 10, o risoto à milanese. É um dos melhores risotos que a gente já comeu. Sério, vou provar. Eu vi passando agora, esqueci de falar. Outra versão clássica é pedir o risoto à milanese com ossobuco, aquela carne que ficou horas marinando. Gente, desfiando. Deve ser muito incrível, mas a gente não dá conta de comer tudo isso. Então uma ótima alternativa, se você não quiser cotoleta e estiver sozinho, peça o risoto à milanese com ossobuco em cima do risoto. Chegou a cotoleta do Magdiel, mais conhecida como orelha de elefante. Gente, olha o tamanho, isso é metade, tá? Eu pedi pra ele dividir, então a metade e a metade. Aí pode vir com salada ou batata. Então, gente, dá super pra servir para 2 pessoas. E agora o momento que todos esperavam. Nossa, que macio. Extremamente macia. Agora... Mangiamo. Valeu andar meia hora pra comer. É carne de vitelo, pessoal, é bem macia. E seja que Deus quiser agora para digerir toda essa comida. Uma ótima alternativa são os bondinhos que ficam acima da terra, não é igual o metrô. E aí você não precisa ter bilhete, nada, só entrar, bipar o seu cartão de crédito, débito, que ele já vai faturar o bilhete. Se você precisar trocar, ele é válido por 90 minutos. Então, mesmo que você tente bipar, ele vai constar que você já pagou. Bondinho, né, vida elétrico.
experiência nossa no bondinho, então tá sendo bem interessante. Não é lotado, é super tranquilo. Rápido, né? Rápido. A gente tá indo do restaurante ver a tocha olímpica na Praça da Paz, no Arco da Paz. E é legal, porque a gente consegue, ó, ver um panorama da cidade. É o mesmo valor do metrô, R$ 2,20 individual. Mas se você tiver o diário, né, que a gente comprou, tá incluso todo tipo de transporte. Nós estamos no nosso último ponto de interesse. Nós viemos até o Arco da Paz para ver a tocha das Olimpíadas de Inverno, porém fica aqui no parque, onde tem o castelo, que é Sforzesco, que é da família Sforza, na verdade, que foi tão importante para o Ducado de Milão, né, lombardo, quanto a família Medici para Florença. Inclusive teve interesse entre as famílias. Se você assistiu a série dos Medici, aparece esse encontro entre essas duas grandes alianças. E lembrando que antes do Ducado teve o reino da Lombardia, que foi gigantesco, foi até Spoleto. Spoleto era um ducado lombardo, onde a gente morou, tem um vídeo nosso lá falando dessa história, bem legal. Então a gente vai aproveitar. Então nesse mesmo complexo tem um parque bem grande, tem o castelo e dá pra ver a tocha olímpica do Arco da Paz. O Arco da Paz também é um ponto de interesse. E olha só, o Magdi vai mostrar pra vocês, aqui é o resquício, antes era uma ponte, com certeza elevadiça, né? E tinha o fosso com água, então pensa que aqui provavelmente tinha algum dreno, algum desvio do rio, e era cheio d'água. Para acessar o castelo é gratuito, você pode andar em todo o pátio. E quem quiser pode andar em cima e visitar o museu da família, tem muita obra, uma coleção renascentista. Eu vou deixar o link do ticket, do passeio. Não vai dar tempo, nós estamos já no final do dia. A gente vai cruzar o parque agora para chegar até o Arco da Paz e ver a tocha, que foi inspirada em uma invenção de Leonardo da Vinci, inclusive. Nós viemos ver a tocha olímpica, que é a invenção, né? Foi de Leonardo da Vinci, esse design. E também é o Arco aqui da Paz, né? Que foi a entrada triunfal de Napoleão Bonaparte, megalomaníaco, e também em homenagem à vitória de Vittorio Emanuele com a unificação da Itália. Primeiro e único, né? Rei aqui da família Savoia. A gente tá lotado. Esse é o último ponto aqui do nosso roteiro hoje. Agora a gente vai para a Estação Central. Vamos voltar para nossa querida cidade. E a gente vai embora agora. E segue o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.